E aí, mulheres de sucesso, como vocês estão hoje? Eu vim contar pra vocês aqui um pouco da minha história, porque eu comecei com o coaching feminino. Mas antes de falar como que eu entrei na área de coaching, por que que eu escolhi o coaching feminino, eu vou contar um pouquinho antes disso. Eu tive uma infância e uma adolescência um pouco conturbada, né? Tive momentos bons, momentos ruins como todos, mas após me formar no ensino médio, eu não pude ir para a faculdade, né? Por questões pessoais, sabe? Eu morava em outro país, né? Com a minha mãe, com o marido dela na época e simplesmente não pude ir. Voltei pro Brasil há 6 anos atrás, mais ou menos, vai fazer 7 já. Quando eu voltei pro Brasil, eu também, assim, não pensava em estudar, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar desde os meus 13 anos. Então, assim, o meu mundo gira em torno do trabalho. Eu sei que isso é ruim, mas a gente tá dando uma melhorada, tá sabendo descansar, podem ficar tranquilos. Então, quando eu voltei pro Brasil, depois de viajar para vários países, morar em vários países, eu morei em 5 países. Então, assim, eu conheço muita cultura diferente e eu tenho toda essa cultura dentro de mim que se resume nessa personalidade que eu tenho hoje, nessas regras, né, nessas crenças, algumas limitantes, claro, mas algumas que me levam também pra frente, né? Tudo por causa disso. O motivo que eu sei falar inglês hoje, que eu dou aulas de inglês no paralelo também, é por causa disso, né? O meu primeiro idioma é o inglês, né? Foi o primeiro que eu soube conversar, soube falar. Então, é isso, né? Então é por isso que eu sou cheia dessa explosão de culturas por dentro. Assim que eu voltei pro Brasil, passou-se assim 1 ano, eu conheci o meu atual marido, a gente se casou, né? E tá junto aí já há 4 anos. E nesse meio termo eu decidi fazer faculdade. Como eu entendia muito sobre imigração, né, por causa das viagens, entendia muito sobre viajar, sobre turismo, pensei, olha, tem uma faculdade de Relações Internacionais. E falei, quero. E fui fazer a faculdade de Relações Internacionais. Gente, vocês não imaginam. Quando entrou assim em toda a área assim de economia, e eu percebi que eu ia ter economia pelo resto da faculdade, né, que era 4 anos, eu falei, isso aqui não é pra mim. Gente, eu não gosto de números, eu sou de humanas, tá? Eu não gosto de números, assim, e realmente foi... Quando eu tava lá no Canadá, o que eu queria fazer era direito. Eu queria fazer direito criminal ou direito de imigração, né? Porém, não deu certo, cancela e pronto. E, né, voltando aqui a relações internacionais, eu sou assim, viu? Repara não, eu vou lá, vou cá na história. Voltando aqui, eu estava fazendo relações internacionais, super feliz. E quando entrou economia, eu falei, não é pra mim. Foi aí que eu fui realmente ver o que era relações internacionais. Por quê? Eu tive uma chance de me candidatar a uma vaga de estágio, né, que eu ia ganhar muito. Só que assim, não era o que eu queria fazer. Eu não queria trabalhar para as pessoas, eu queria gerar empregos, eu queria ser dona do meu próprio negócio. E eu sabia que com relações internacionais eu não ia conseguir. Então no 7º mês da minha faculdade, eu falei, não quero mais. O Jardel enlouqueceu, falou assim, que você vai parar e você não vai continuar, não é bom parar, que não sei o quê. Né? Porque sempre quando uma pessoa para de fazer faculdade, assim, eles pensam, né, não vai continuar, porque realmente existe isso. Mas eu estava aí entre 2 faculdades, uma sendo o coaching e desenvolvimento humano e a outra psicopedagogia. Gente, eu fiquei na dúvida por aí de uns 2 meses. Mas quando eu fui mesmo entrando nessa área de coaching, eu falei, o que é o coaching em si, né? O que é isso? O que eu tô entrando pro quê? Quando eu vi o que era e vi algumas pessoas que eram coaches e fui ver no Instagram, fui ver no YouTube, fui ver no Google, pesquisei o que era coaching, essas inúmeras áreas que eu poderia trabalhar, né, pra mim, fazer o meu próprio negócio, criar o meu próprio negócio, abrir a minha empresa
e também ajudar as pessoas no meio do caminho. Eu desde pequena pensei assim, cara, isso com os meus namoradinhos, assim, né? Sempre pensei, gente, eu entro na vida da pessoa pra alinhar a vida dela e saio. E isso me frustrava. Eu sempre pensava assim, nossa, eu gosto muito dele, mas eu tô aqui só pra alinhar a vida dele e ir embora. É incrível como essa crença limitante sempre realmente é o que ela chama mesmo. Ela limita a gente a fazer certas coisas. Eu mesma entrava pra um relacionamento e já pensando lá na frente quando iria acabar. Enfim, escolhi o coaching. Quando eu fui vendo o que era, seguindo alguns coaches no Instagram, eu falei, gente, isso é o que eu quero fazer. Eu quero ajudar, né? Eu quero ajudar, eu quero fazer as pessoas se desenvolverem. Era uma coisa que eu já fazia a minha vida inteira, sem técnica, sem estudo, sem formação, né? Era uma coisa que eu já tinha e tenho até hoje um sentido meio lógico de pensar, né? De colocar realmente os prós e os contras aí na mesa e realmente perguntar pra pessoa o que é que você quer, né? Tipo, qual o seu objetivo? Se pergunta por que você tá ali. Então, eu já tinha isso dentro de mim. Então, por que não fazer agora da maneira correta, com as técnicas corretas, com as ferramentas corretas? Por que não? Então, eu entrei para a área de coaching. Gente, hoje tem 1 ano, assim, que eu tô dentro dessa área e eu estou amando, absolutamente amando. Porque eu fiz, né, alguns atendimentos gratuitos, primeiramente, né, para eu ganhar essa experiência, para as pessoas me conhecerem. E foi maravilhoso entender e ver com os meus próprios olhos que em uma sessão o cliente muda totalmente o seu mindset, muda totalmente o seu jeito de pensar, de se ver, de ver a vida. E isso pra mim realmente não tem preço. Não tem, porque eu fiz o meu processo de coaching no início desse ano. Eu fiz o meu processo de coaching, eu entendi mais sobre mim, eu entendi mais sobre os meus valores, o meu posicionamento. E isso pra mim foi importante pra realmente saber o que eu quero da minha vida. Porque até então a minha vida estava perdida. Eu sabia que eu ia trabalhar, eu sabia que eu ia estudar, que eu ia pra igreja, que eu tinha, né, uma casa para cuidar, que agora eu tinha uma família, que, sabe, foi muito diferente para mim, até porque a minha vida foi muito nômade, né? Foi muito daqui para lá, de lá para cá. Eu nunca fiquei mais de, sei lá, 2 anos e meio em um país só. Então, para estar aqui no Brasil, faz aí seus 5, 6 ou 7 anos, uma coisa assim, é muita coisa pra mim. E ter uma vida estabilizada também é muita coisa pra mim. Então eu tava meio perdida. Mas quando eu fiz o meu processo, que eu entendi quem eu realmente era, que eu entendi que isso aconteceu comigo no passado, né? Muitas coisas ruins e muitas coisas, né, que foram boas. Entendi que eu poderia fazer isso para as outras pessoas e eu queria fazer isso para as outras pessoas. Porque eu sei o tamanho da força que eu tenho hoje, eu sei o tamanho do poder que eu tenho nas minhas mãos de conhecer os meus valores e saber me posicionar diante de qualquer pessoa. E aí, eu fiz uma mentoria de negócios onde me disseram que eu teria que tentar diferentes nichos, né, contar a minha história. Eu até, há um tempo atrás, eu não sabia contar a minha história, até porque é muito vago isso, né? Conte a sua história. A gente não sabe por onde começar, realmente não sabe. Mas a gente só não sabe porque a gente não encontrou o nosso propósito. E é difícil porque não existe técnica e não existe ferramenta que faça você chegar no seu propósito. Tem algumas ferramentas para que você clareie bem a sua mente, entenda um pouco sobre as coisas que você gosta, mas o seu propósito é só você quem sabe, só você quem consegue entender e chegar até lá. E então, eu fui olhando a minha história e fui vendo. E eu fui entendendo que há certas coisas que eu defendo, né? Há certas causas que eu defendo. E eu comecei a entrar dentro desse coaching feminino exatamente por isso. Eu comecei como life coach, depois passei para coach de relacionamentos, porque dentro de mim eu tenho assim comigo, gente, um relacionamento pode ser tão bom, sabe? Um relacionamento com o seu chefe, eu tive uma experiência horrível com um chefe
e só porque eu não me conhecia, certo que foi 50-50 da culpa? Foi, porque nenhum dos dois era, né, assim, fácil, mas porque com certeza nenhum de nós dois se conhecia bem, sabe? A gente com certeza tinha o mesmo perfil, e esse perfil comportamental, por não, né, se conhecer melhor, é a verdade. Autoconhecimento é base, viu? Autoconhecimento é base. Por não se conhecer melhor, a gente não soube lidar um com o outro, então assim, foi horrível. Tive relacionamentos abusivos, que hoje eu vejo que, gente, relacionamento pode ser amizade, pode ser cumplicidade, companheirismo. Não precisa brigar todo dia, não tem essa necessidade, né? Eu contei isso numa live. Falei, gente, quando eu tinha um relacionamento abusivo, quando não existia briga em um dia, eu achava que estava errado. Então eu entrei para essa área do relacionamento para ajudar outros relacionamentos e percebi, graças a Deus, em pouco tempo, que realmente não era pra mim. Eu consigo ajudar outros casais? Sim, mas essa não é a minha grande paixão. Isso não é o que eu defendo. Isso não é uma transformação minha. E apesar de eu querer gerar essa transformação para outras pessoas, eu acho que num nível muito mais alto eu quero gerar outras transformações. Sabe por quê? Porque eu percebi, dentro do projeto Meu Casal, que vocês já devem ter ouvido eu falar dele, que a gente precisa primeiro ver o individual para depois ver o conjugal. Não adianta vir num processo de coaching, trabalhar o conjugal, se o individual não foi trabalhado, né? Não adianta. Foi isso. E essa é a minha virada de chave. Eu pensei, gente, temos que trabalhar o individual e depois o conjugal. Foi onde eu pensei, eu quero trabalhar com mulheres. Eu já sabia que eu queria trabalhar com mulheres, mas eu sempre fui uma pessoa que não tive amigas mulheres. Eu não gostava de ter amigas mulheres, essa era a verdade. Eu achava que mulher era cheia de mimimi, sabe? Porque eu era uma pessoa muito masculina, desde a minha adolescência até, assim, há uns aninhos atrás, né? Até consequência disso, eu sempre tive amigos homens. Não gostava de me relacionar com mulheres. E isso foi mudando. Mudou muito agora em 2020, que eu fiz o meu processo de coaching em grupo e era um processo de coaching para mulheres. Então eu tive que me relacionar com mulheres. Então, assim, foi lindo pra mim essa virada de chave, né? A primeira virada de chave é que eu queria trabalhar com mulheres. E a segunda virada de chave foi quando eu entrei pro coach de relacionamentos e eu pensei, vamos trabalhar o individual primeiro. E depois eu me descobri uma feminista. Oi? Entende? Eu, a pessoa mais masculina do mundo, que defendia todos os meus amigos quando uma mulher machucava eles, né, em um relacionamento. E eu me descobri feminista. O Jardel mesmo chegou e falou assim, olha, você tem que aceitar o que você é. E assim, tá sendo um mundo novo pra mim. Eu tô me relacionando com mulheres, construindo mulheres, desenvolvendo mulheres de sucesso, mulheres de poder, né? Então, pra mim tá sendo maravilhoso. E foi aí que eu entrei no mundo, né, realmente do coaching feminino, porque eu entendi nessa virada de chave, né, nessa descoberta de uma nova defesa, né, de uma nova causa, que eu precisava fazer todas as mulheres entenderem que elas têm uma força interior muito maior do que elas imaginam. É recomendado que a gente não tenha essa dependência emocional, essa submissão, né, dentro de um relacionamento, seja com um homem, seja um relacionamento homossexual, né, de duas pessoas, duas mulheres lésbicas, né, não devemos ser submissas nenhuma à outra. Então, a minha missão é fazer todas as mulheres entenderem que elas têm uma força interior, que elas têm valores que elas precisam conhecer, que elas devem se posicionar o máximo possível diante de seus valores, né? Sem ser mal educado com ninguém, realmente se posicionar diante do mundo. Essa sou eu tenho esses valores, né? Se você se casou comigo é porque você viu isso em mim, você admira isso em mim. Certo que eu preciso melhorar? Todos nós precisamos melhorar. E é por isso
que a gente precisa se desconstruir para depois se construir. E é isso que eu tenho como missão, ajudar você a desconstruir, a quebrar barreiras, a quebrar crenças que te limitaram por toda uma vida. E depois disso te construir novamente, te ajudar a se construir novamente, na verdade, né? Me corrigindo. Eu vou te ajudar a se construir, você vai construir a mulher que você nasceu para ser. Hoje eu digo isso com os olhos brilhando de emoção. Eu quero ajudar todas as mulheres do mundo a entenderem. Elas têm posicionamentos, têm valores, têm um poder interior maior do que elas imaginam e ajudar a elas a serem uma mulher de sucesso, a decolar, né, desse processo do coaching feminino, do meu processo principalmente. A gente mergulha na gente mesmo. A gente mergulha dentro de nós. E que maior oceano do que nós mesmas. Nós somos donas de nós mesmas. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Seja dona de si, mas antes de ser dona de si e se empoderar de você mesma, você precisa conhecer quem você é. E é por isso que eu entrei no coaching feminino, para mostrar você, mulher, quem você é, quais são os seus valores, como se posicionar dentro deles e diante do mundo com eles. E mergulhar nesse oceano maravilhoso que se chama você. E essa é a minha história. Eu tô conversando 20 minutos sobre um tema que, tipo assim, meu coração tá batendo, porque eu amo esse tema, vocês não têm noção. Amo de paixão. Muito prazer, meu nome é Luísa e eu sou uma mulher de sucesso, assim como você também vai ser. Então, um beijo no coração e me espera, me dá uma chance que lá vem vídeo, tá?